Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para levar uma mensagem até os irmãos que não podem estar no templo, na igreja. E vamos compartilhar uma mensagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos 22 até o versículo 30. E eu gostaria de ler com os irmãos então, que a palavra de Deus diz: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares da mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Então, irmãos, baseado nessa leitura do livro de Lucas, quero compartilhar a mensagem, o preço do discipulado. Nós temos falado e conversado muito nos últimos meses a respeito das grandes mudanças que essa pandemia, que esses tempos que a humanidade tem vivido, tem trazido para a vida da igreja. E temos visto nitidamente um desejo muito grande em pessoas de voltar aos cultos, de estar congregando, de ter comunhão com outros irmãos, de viver a fé juntos. Por outro lado, também temos visto um grande esfriamento de muitas pessoas que já não têm mais desejo de vir para a igreja, já estão se acostumando a ver uma mensagem através de redes sociais. Não estou me referindo àqueles irmãos que têm a idade avançada, algum tipo de enfermidade, principalmente a área respiratória, que precisa ficar em casa. Mas é fato que muitas igrejas estão enfrentando grandes desafios para que as pessoas consigam ser alimentadas mesmo não estando no templo. E quando nós falamos sobre discipulado, às vezes nós pensamos que o discipulado ele se resume a: eu faço um estudo com você de uma passagem bíblica, você faz um estudo com outra pessoa da passagem bíblica e assim por diante. Mas se nós formos ver a vida de Jesus, nós vamos perceber que o discipulado é totalmente diferente. O discipulado é você andar junto, é você caminhar junto, é você fazer coisas juntos, você ver o que o discipulador está fazendo e reproduzir isso na sua vida em outro lugar. Então, quando Jesus andava com seus discípulos e ele pregava, os discípulos viam aquilo. Quando aparecia alguma situação difícil, algum problema, alguma dificuldade em que precisava de uma intervenção e Jesus intervinha, os discípulos viam aquilo. Então, eles sabiam que tinha que fazer alguma coisa e como tinha que fazer. Mas, ao compartilhar sobre a questão do discipulado, nós precisamos entender outros aspectos da vida do discipulado. Quando nós falamos de preço do discipulado, não estamos dizendo que nós precisamos pagar alguma coisa pela nossa salvação, porque isso já foi feito por Jesus. Então, não há necessidade que a gente faça isso. No entanto, ela expressa o nosso compromisso de vida cristã, a qual nós abraçamos quando decidimos que íamos viver uma vida com Cristo. Então, há alguns aspectos dessa vida que nós precisamos demonstrar a cada dia. Então, ao compartilharmos essa mensagem, gostaria que os irmãos ficassem atentos a esses aspectos. Porque se você não está vivendo nenhum desses aspectos que vamos compartilhar a respeito da vida cristã, então alguma coisa precisa mudar na sua visão a respeito de ser um discípulo, de ser aquele que segue a Cristo.
Então, nós vamos ver alguns aspectos aí. O primeiro deles, o primeiro preço que nós precisamos pagar para ser um discípulo de Cristo é o preço da renúncia. Então, se você não se apercebeu ainda que para seguir a Cristo, para viver uma vida cristã autêntica, você precisa renunciar a certas coisas, então você está tendo uma dificuldade aí. Se nós formos olhar para a vida de Jesus, a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma de servo, reconhecido em figura humana. Então veja que Jesus renunciou à sua própria divindade para poder vir a esse mundo e estar conosco. Então, já começa um grande exemplo de renúncia pelo próprio Cristo. Os apóstolos também. Quando Jesus estava caminhando pelas cidades à procura de discípulos, e ele chega nos lugares e vê aqueles futuros discípulos, vem e segue-me, você vai ser, agora em vez de ser um pescador aí no mar, você vai ser um pescador de homens. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 1 que deixando as redes, deixando tudo, já foram seguir Jesus. Em outro momento, deixaram seu pai lá, limpando, lavando as redes, e foram com Jesus. A palavra de Deus não diz que Jesus esteve antes lá e falou: olha, eu quero fazer um convite para vocês, pensem a respeito, que daqui a uns dias eu volto aqui para ver o que vocês decidiram. A palavra de Deus não diz isso, diz que Jesus estava passando, viu algumas pessoas, chamou elas para segui-los e elas renunciaram tudo que tinha e foram atrás. Jesus estabeleceu como um dos requisitos para seguir Ele a renúncia. A palavra de Deus diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja que a renúncia é um requisito muito forte para que a gente seja um discípulo de Cristo. Um outro preço que nós temos que entender, que precisamos pagar, é o preço do sofrimento. Não estamos dizendo também que sofrimento é necessário para a nossa salvação ou para o nosso aperfeiçoamento, mas reconhecer que os salvos em Cristo sofrem conforme o ensino das Escrituras. A palavra de Deus diz em Filipenses 1 que nos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não apenas de crer nele. Um outro texto das Escrituras diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, nós vivemos num país onde, se existe alguma perseguição cristã, é muito velada ainda, mas existem outros países que há muitos anos, décadas, a perseguição é violenta, fortíssima. Então, o preço do sofrimento é uma coisa que eu e você precisamos entender que nós temos que pagar também para seguir a Cristo. Um outro texto da palavra de Deus diz o seguinte, 1 Pedro 4,16: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus com esse nome. Se você sofrer como cristão, não tenha vergonha disso. Glorifique a Deus com esse nome. Porque alguém sofrer por fazer coisas erradas, alguém ser julgado pela lei por ser um fora da lei, é uma coisa. Agora, se você for perseguido, sofrer qualquer tipo de situação de perigo na sua vida por causa de Cristo, não tenha vergonha. Continue a segui-lo, continue a afirmar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, Salvador deste mundo. Irmãos, outro preço que nós precisamos pagar, devemos pagar e temos que lutar para pagar é o preço da coragem. Algumas pessoas pensam que a vida cristã é uma vida de facilidades. Pensam que a vida cristã é uma vida em que você
acorda no domingo, vai para a igreja, canta um pouco, ouve uma mensagem, volta para casa, vai para os seus afazeres cotidianos, seu trabalho, sua família, seu lazer, volta para a igreja, participa do culto, vai para casa, e aquele círculo que geralmente acontece e que é só isso. Mas viver vida cristã precisa ter coragem. Precisa ter coragem para, como Romanos capítulo 2 diz, não se conformar com esse século. Não deixar que a nossa mente, que a nossa vida vá se transformando naquilo que o Deus desse século quer que ela se transforme. Nós precisamos olhar para isso e falar assim, eu não quero me contaminar com as coisas desse mundo. Eu não quero que o mundo penetre na minha vida, na vida da minha família e me leve para longe de Deus. Coragem para não andar segundo o curso desse mundo, como Efésios capítulo 2 diz. Não andar segundo o curso deste mundo. Coragem para ser considerados loucos por causa de Cristo, 1 Coríntios 4:10. Às vezes as pessoas pensam que a gente é louco. Se você vê você com uma Bíblia na mão, na rua, acha que você é bitolado, que você é maluco, que você não tem as faculdades mentais exercitadas com clareza. Coragem para aceitar a Bíblia como única e infalível regra de fé e de prática. Quantas pessoas têm olhado para a palavra de Deus, mas têm olhado para outras coisas que estão acima, que elas consideram estar acima da palavra de Deus. Nos últimos meses aí a Bíblia tem sido achincalhada. Pessoas que até esses dias estavam pregando a palavra, acreditando no que a Bíblia dizia, fazendo muitas coisas relacionadas ao mandamento bíblico, hoje olha para a Bíblia e acha que a Bíblia precisa de reforma. Onde já se viu isso? E nós precisamos ter coragem para continuar afirmando que a Bíblia é a única e infalível regra de fé e prática para todo cristão. Coragem para confessar Jesus como Cristo e Senhor. Filipenses diz assim, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Quantas pessoas, na hora que precisam ter coragem de testemunhar a sua fé, começam a ir para trás, têm vergonha de confessar Cristo como Senhor de suas vidas? Se alguém que confessa crer em Jesus Cristo tem vergonha de confessá-lo, como é que outra pessoa que não tem nenhum conhecimento a respeito vai fazer a mesma coisa? Então precisamos ter coragem. Ter coragem para ser santo em todo o nosso procedimento. Sede santo porque eu sou santo, diz a palavra de Deus. E está pedindo, ordenando que nós sejamos santos. A santidade, irmãos, é uma busca constante. Ela não pode ser vivida com ênfase, com vigor num dia e no outro não. Precisamos todos os dias ter a nossa mente purificada, nosso coração purificado, pensar nas coisas lá do alto onde Cristo vive, não nas coisas que são aqui desta terra. Coragem para ser sal da terra e luz do mundo, que é o que Jesus deseja para nós cristãos. Um outro preço que nós precisamos pagar para ser um discípulo é o preço da perseverança. O poeta sacro já dizia assim, quantos que corriam bem de longe agora vão. Pare e pense nas suas comunidades, quantas pessoas começaram na fé cristã com entusiasmo, com vontade, rompendo barreiras muitas vezes difíceis, familiares, no trabalho, na escola, no convívio da sociedade, para seguir a Cristo. E hoje estão longe. Hoje não querem mais nada com Deus.
hoje estão frias, hoje estão indiferentes, afastados, vivendo no mundo e no pecado. Não são poucas as pessoas que começaram bem. Então, na verdade, começar bem não é tanto, não é uma coisa tão importante. Terminar bem seria mais importante. Porque às vezes tem pessoas que começam com tanta fragilidade, com tanta dificuldade, sem conhecimento, vai caminhando, vai tropeçando, vai ali bebendo devagarzinho, às vezes demora anos para engrenar, mas continuam firmes em Cristo até hoje. Outras às vezes se sobressaem com conhecimento e de repente abandonam a fé. O cristão verdadeiro é aquele que em meio às lutas mais ferrenhas ainda persevera em seguir a Cristo. A palavra de Deus diz assim, mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em outra passagem diz assim: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então veja que a perseverança é um preço a ser pago que precisa estar em nossa mente, em nosso coração, diuturnamente. Às vezes não estamos bem, faz parte da vida. Às vezes a igreja não está bem, altos e baixos, às vezes as coisas não estão funcionando, encaixando como deveria. O mundo nos pressiona de todos os lados, as situações mudam cada dia, mas é preciso perseverar, é preciso continuar em frente. Um outro preço que devemos pagar, e último para a nossa reflexão, é o preço da fidelidade. Veja, irmãos, fidelidade é a palavra-chave na Bíblia. A fidelidade é uma das marcas do cristão. Não há vida cristã sem fidelidade. Se nós não colocarmos no nosso coração que nós precisamos ser fiéis àquilo que nós cremos, àquilo que nós pregamos, àquilo que nós sabemos que é verdade, nós não vamos conseguir viver a vida cristã autêntica. Veja que tem que existir fidelidade em várias situações. A fidelidade à igreja, por exemplo. Quantas pessoas nos nossos dias ficam pulando de igreja em igreja, de situação em situação? Se a coisa não está bem aqui, ela vai para ali. Se não está bem lá, vai para lá. Se lá, por algum motivo, as coisas não se encaixaram do jeito que deveria, vai para cá. E assim como existem muitas denominações, a pessoa perde sua identidade, ela nem sabe mais a que situação ela pertence. Então há necessidade de ter fidelidade à igreja. A igreja não está ali para ser o mandatário da nossa vida. Se você não concorda com alguma coisa e vê que a Bíblia está dizendo uma coisa, mas a igreja faz outra, existem diversas maneiras de você contestar isso, de você ir atrás disso e requerer para a sua vida explicações a respeito de tal situação. Então é necessário ter fidelidade à igreja, fidelidade à palavra de Deus. Como eu disse anteriormente, quantas pessoas estão olhando para a palavra de Deus e para mais alguma coisa? Estão olhando para os ensinos de Jesus e para mais alguma coisa que alguém falou. Estão olhando para as promessas que a Bíblia tem para nós todos os dias e mais precisa de mais alguma coisa. Quantas pessoas olham para a questão da salvação, por exemplo, tem uma decisão para Jesus, aceita como o Senhor Salvador de sua vida, mas precisa fazer mais alguma coisa, e a Bíblia diz que a nossa salvação é pela graça, não é por obras, para que a gente diga assim, olha, eu mereci essa situação. Graça é algo imerecido, por isso que chama graça. Então precisamos de fidelidade à palavra de Deus. O que a Bíblia diz é o que nós precisamos fazer.
se está na Bíblia, se está inspirado por Deus ali, como nós sabemos que foi, precisamos viver dessa forma. Fidelidade na oração. Quantas pessoas vivem suas vidas baseadas na oração no desespero? Se a coisa não está bem, se as dificuldades chegam, o problema atacou a vida, corre para a oração. No mesmo instante que há uma solução para aquele problema, que aliviou um pouco a pressão, para de orar. Oração é o que nós precisamos fazer todos os dias. Quando abrimos nossos olhos, quando nos levantamos, quando deitamos, quando nós estamos na rua, precisamos viver e orar e sem cessar, diz a palavra de Deus. Então, há de ter fidelidade na oração. Fidelidade na mordomia dos talentos. Quantos dons e talentos Deus tem dado às pessoas e elas têm usado para outras coisas, não para a glória de Deus? Quantas pessoas nós temos visto que os dons, os talentos estão fluindo na sua vida, mas ela insiste em sentar em cima e não administrar como deveria. Quando falamos de talentos, não estamos falando só das habilidades, estamos falando também dos recursos financeiros que nós temos, das coisas que Deus tem nos dado. A palavra de Deus diz que nós somos mordomos daquilo que temos recebido. E um dia vamos ter que prestar conta dessas coisas para Deus. Fidelidade no testemunho. Quantas são as pessoas que vivem uma vida cristã, balançando para lá e para cá? Sabe, irmãos, nós chegamos em lugares onde o desespero tem tomado conta das pessoas. E se eu chego nesses lugares e levo um pouco mais de desespero ainda, que benefício estou levando? A palavra de Deus diz que nós somos portadores da esperança. Então eu tenho que levar para as pessoas esperança, dizer para elas que, independentemente das circunstâncias, independentemente se as coisas estão escorregando pelo vão dos nossos dedos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Às vezes nós chegamos num lugar onde as pessoas estão enfermas, estão doentes, estão desempregadas, estão necessitadas. E nós sabemos que Deus tem nos consolado, e a palavra de Deus diz que o consolo que vem de Deus é para que nós possamos consolar aqueles que estão em situações difíceis. Se passamos por uma luta, por uma dificuldade, e Deus nos livrou dela, é como se Deus tivesse nos dado anticorpos para que nós possamos chegar numa situação semelhante e dizer, olha, eu estava vivendo isso, e Deus foi fiel comigo. Essa foi a recomendação a todos os cristãos. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Sabe, irmão, nós falamos essas coisas às vezes até com certa facilidade, porque como diz no início, vivemos num país onde a perseguição, ela quase nem aparece se nós formos observar bem. Mas em outros lugares, pessoas estão dando suas vidas, entregando suas vidas por amor a Cristo para não negá-lo. Então que nós possamos compreender a questão do discipulado, o preço que é pago pelo discipulado. O próprio Jesus disse que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Vocês querem me seguir? Então vocês precisam entender algumas coisas. Querem vir após mim? Então neguem-se a si mesmo. Percebam que a própria vida de vocês têm que negar para poder me seguir. E que o Senhor nos dê a sua graça, nos capacite a ser aptos para o seu reino. Porque precisamos entender que de nós mesmos não vai acontecer. Então precisamos pedir que Jesus seja
aquele que nos dirige, aquele que nos impulsiona, aquele que coloca no nosso coração o desejo de servi-lo sempre e nunca decepcioná-lo. Então, irmãos, que isso possa ser uma verdade das nossas vidas. Que você entenda isso e que você se lembre sempre de que o apóstolo diz o que eu considerava para mim, o que era para mim lucro, eu tenho considerado perda por causa de Cristo. Que isso também possa ser o desejo do nosso coração. Amém? Obrigado, Deus. Mais uma vez damos graças ao Pai por sua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado através, Deus, dessas maravilhosas letras, que na verdade, ó Pai, quase que saltam de dentro da Bíblia para o nosso coração e faz as transformações que são tão necessárias. Capacita-nos, ó Deus, para viver uma vida cristã como verdadeiros discípulos de Cristo, que estão dispostos a morrer por causa do nosso Mestre. Obrigado, ó Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.